Bom dia. Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para Gênesis 24. Abraão, já velho, de idade bem avançada. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: ponha a mão debaixo da minha coxa. Jure pelo Senhor, o Deus dos céus, e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo. Mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão. Não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que à minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você para que de lá traga uma mulher para meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento. Mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Assim,
Ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas. E perguntou: de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai para eu e meus companheiros passarmos a noite. Sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor. Respondeu ela. E acrescentou: temos bastante palha e forragem, e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. A jovem correu para casa e contou tudo à família de sua mãe. Aqui nós vemos o quanto que nós, como servos, discípulos, aqueles que estão, na verdade, a nossa primeira disposição, ela é ao Senhor. Mas não dá para eu dizer, a própria palavra diz que como eu posso dizer que eu sou fiel a Deus, que eu não vejo, e sendo eu infiel a meu Senhor, a minha Senhora, a meus, os meus próximos, digamos assim, que eu vejo. Não dá. É por isso que nós vemos aqui uma pessoa que não era cabeça, não era ali o líder, mas que nós vemos a bondade, a generosidade de Deus. Primeira coisa que a gente precisa aprender a não diminuir e desprezar como se fosse algo menor. Nós não vivemos para aplaudir os outros. Nós não estamos aqui apenas para, que legal, bacana, olha o que o fulano viveu, olha o que o fulano recebeu. Não. Mas nós não podemos nos excluir quando Deus tem algo com alguém e nós vamos fazer parte daquilo. Ou seja, Deus tem algo com Abraão. E eu sirvo a Abraão. Eu não posso ver aquilo como algo menor, algo... Não, eu não estou aqui para isso. Não, é o contrário. Eu estou aqui para isso também. Eu estou aqui para fazer parte, para ser ali processo de alguém, como eu estou aqui para ser instrumento de alguém, como estou aqui para me derramar na vida de alguém. E quando eu entendo isso, eu não vou ser aquela pessoa que quando vou fazer algo para alguém, quando vou ajudar, quando vou trabalhar, quando vou servir, quando vou doar, quando vou me derramar, eu não vou ver mais aquilo. Eu não vou ver mais essas possibilidades que a gente tem como um peso. Eu não vou mais tratar alguma coisa que parece até que eu não sou o beneficiário final, que eu não sou o destino daquela bênção, daquele presente, daquela generosidade. Eu não vou mais me ver e não vou ser uma pessoa frustrada. Eu falava ainda esses dias, Ontem a gente falou da rejeição, e toda amargura você pode saber que começa numa rejeição que você até hoje não
superou e fica revivendo. E esses dias ainda falava com alguém e disse: tem gente que faz questão de viver um processo, por isso que a vida está fora do lugar. Qual é o processo? O primeiro processo é o da frustração. Que aquela pessoa que ela não foi suprida. E aí, essa lista ela é muito extensa, mas geralmente, 90 e tantos % ela começa numa pessoa que não foi suprida, que buscou muito, que quis muito, que precisou muito, que correu muito atrás de atenção da mãe ou do pai. Ou de ambos. E eu vejo, por exemplo, quantos adultos, talvez quando você ouve falar de mãe e pai, você pensa, já passei dessa fase. E quantos adultos que eu vejo que até hoje têm algumas atitudes indignas, lutam, estão perdendo a vida no mau sentido, porque a Bíblia diz que quem perder a vida é ganhá-la. Mas perder aquela parte, né, que eu acho que eu vou curtir a vida, que eu vou desfrutar da vida, então eu vou ser feliz. Não. É alimentando a carne. Tem gente que está perdendo a vida porque está perdendo oportunidades, está perdendo portais, está perdendo chances, está perdendo a dádiva, está perdendo o presente de Deus. Está abrindo mão. Por quê? Existe uma maneira das pessoas verem a vida que às vezes elas criam expectativas com pessoas. E isso tem muito a ver com a mãe, tem muito a ver com o pai. Sabe aquele negócio de você sempre ter com você uma pessoa, mas aquele negócio de você, quando ela volta, você fica imaginando ela abrindo a porta, chegando assim, né? Ó. Ai, agora eu te amo, agora eu tô com uma saudade de você. Aquela pessoa que nunca te fala nada, você esperar ela chegar assim, bom dia! Sabe aquela pessoa que você não te fala, você fica às vezes dias, te dá um abraço, um beijo, se preocupar com você, ter aquele tempo de qualidade com você. Então tem gente que gera expectativa. Vai ser assim agora. Hoje essa pessoa vai me tratar assim. Hoje ela vai me dar isso. E quando eu digo dar, eu não estou dizendo de dar coisas. Estou dizendo de dar tempo, dar atenção, dar amor, dar afeto, dar respeito, dar coisas que o dinheiro não compra. Aí começa o processo. Porque a pessoa gera muita expectativa. Enquanto a realidade continua sendo a mesma de sempre. Quando ela recebe algo contrário ao que ela esperou, o que acontece com ela? Frustração. Essa é a palavra. Quando ela se frustra, aí é onde muita gente entra e olha onde começa o vício de muita gente. A pessoa entra num processo de buscar por que daquela frustração. E ela vai se comparar a alguém. E é incrível como essa parte o diabo já entrou na expectativa, né? Quando ele mente para a pessoa ficar sugerindo, vai ser assim agora, vai ser assim. Isso tem muita coisa que influencia. A pessoa pode assistir um filme, ela pode olhar para a vida de alguém, achar que a vida dela vai ser igual. Então a frustração é dessa expectativa que foi contrariada. Aí depois ela não recebe, ela fica mal. E aí ela entra num processo de justificativa, onde ela entra numa comparação com alguém. Mas ela vai se comparar a alguém que não é igual a ela. Ela vai se comparar a alguém que é muito diferente. E essas comparações, elas nunca nos fazem bem. Tanto que eu costumo usar
a expressão: você quer se comparar a alguém? Se compare a você mesmo há um tempo atrás. Porque assim você percebe se você está estagnado. Como também você percebe mudança, evolução. Você percebe, você consegue lembrar como você pensava, o que você sentia nessa época. A gente não resolve a vida quando você se compara a alguém. Quando você se compara a outra pessoa. Quando você se compara a irmãos seus de sangue. Você não melhora, não evolui quando você se compara a alguém com quem você é comparado por alguém que você está sendo rejeitado. Então, comparações que são desastrosas, causam efeitos terríveis, comparação com o irmão e comparação com ex. Você já viu isso terminar bem? Hã? Porque teu irmão é melhor, porque tua irmã não faz isso. Ah, porque o meu ex, ele não era assim. Ah, porque a minha ex não era assim. Pode reparar, tem gente que é traumatizado com essa expressão. Quando ouve alguma dessas expressões, a pessoa se fecha, a pessoa ela se torna uma assassina. Por que ela se torna uma assassina? Vamos ver quem já ligou a palavra. Por que ela se torna uma assassina? Porque ela começa a odiar. De novo estão me comparando com aquela. De novo estão me comparando com aquele. Às vezes a pessoa nem não tem nada a ver. Sabe, mas é como se colocassem alguém num patamar inatingível. Então, sempre quando alguém acerta, é o teu irmão. Sempre quando alguém acerta, a referência boa é o ex. E sempre quando alguém erra, quem é? Eu. Porque é isso que me aprenderam, isso que me ensinaram a receber. Então, um segundo ponto desse processo é a comparação. E comparar-se a alguém não te dá forças para se levantar e fazer o que você deve. Você está entendendo? Ah, eu me comparo com um fulano. Isso não te levanta. Ah, o fulano fez. Não, isso não te levanta. Pode acreditar. Você não se compara com alguém. Você tem que saber o que fazer e decidir fazer. Eu vou fazer. Eu vou agir. Porque é igual essa história de quem tem um relacionamento ficar tentando saber, descobrir como é que era o ex, a ex do companheiro, da companheira, sabe? E tentar se mudar em cima desse padrão. O nome ex já diz tudo, é uma pessoa que ficou para trás. Que não foi suficientemente bom, capaz, interessante, fiel, leal, companheiro, etc. Então essa ideia do, porque o que fazia, o que era, Não. Diga eu, sou eu. Nesse ponto eu vou dizer para você, eu vou contrariar muita coisa que eu já falei na vida. Nesse ponto você tem que ser orgulhoso. Não se compare. Mas não se compare. Por que eu falo isso? Porque Deus não usa isso. Deus não usa. Fulano, teu pai. Deus ele vai nos tratar como tem que nos tratar. Fulano, você errou. Ou fulano, você repetiu os pecados do seu pai. Mas você não vê Deus, fulano, você errou, por que você não é igual ao teu pai? Não. Você pode ter repetido, mas Deus não, seja igual ao teu pai, não. Está aqui a palavra, siga ela. Está aqui a direção, siga ela. Então tem gente que vive no martírio por essas comparações. Então, primeiro, a frustração devido
aquela relação expectativa versus realidade. A pessoa se frustra, se compara, e aí nessa comparação, ela vai para justificar, porque o diabo que sugeriu para ela com quem ela devia se comparar, e ela só vai ver a parte boa para se sentir mal, porque o fulano é melhor que eu, porque o fulano é superior, porque o fulano é infinitamente melhor do que eu, infinitamente mais. Aí a pessoa ela se culpa e ela se condena. Porque pode reparar, se você é uma pessoa que vive se comparando com alguém e você vive mal, é porque você sempre leva a pior. E aí você tenta justificar essa sua sensação, essa sua percepção, essa sua falsa percepção de inferioridade com pensamentos, né, que é a última fase antes da prática, que tudo isso que eu estou dizendo é o campo emocional, o campo mental, que aí depois que você se compara com alguém que você julga inatingível, incomparável, melhor, superior, né? Aquele ponto que você nunca vai atingir dentro da sua cabeça. Aí você começa a se condenar. Se culpar e se condenar. Porque eu fiz muita coisa errada, porque eu errei ali, porque eu fiz isso, porque eu agi assim em tal época, porque eu sou tal coisa mesmo. E isso é o que na vida da maioria das pessoas alimenta os vícios. E aí tem uma infinidade de vícios. Não pensa que vício é só bebida alcoólica, cigarro, drogas. Que vício é apenas o consumismo. Quanta gente na automutilação. Quanta gente cai na pornografia, na masturbação por conta disso. Quantos têm o vício da comida? Que vão lá e se entregam, né? Se jogam. Agora então, já que eu perdi, eu sempre perco esse processo todo, eu termino mal. Então vou sentar ali junto com o meu amigo, o chocolate, junto com o meu amigo, né, aquele prato de comida na hora errada, das coisas erradas. Cada momento eu pego o celular e peço aquela comida porcaria, aquela comida lixo, e eu não estou nem aí com a minha saúde. Eu só quero agora aliviar. Ou outros, né, praticam maldade, se entregam para qualquer um, para fugir daquele contexto em que se julgam vivendo. Não. Você não pode deixar que essa rejeição, lembra que tudo começou na rejeição. Não faça essas expectativas. Ah, porque o fulano vai me dar. Não. E aí eu volto para a palavra. Eu tenho que saber na minha vida exatamente a posição que eu estou. E não esperar das pessoas que estão próximas o que elas não vão me dar. O que elas nem têm para me dar. E elas nem devem me dar apenas por eu esperar delas. Eu tenho que inverter esse jogo. E eu inverto esse jogo quando eu me coloco, quando eu me situo e quando eu ajo como o sujeito ativo que eu sou nessa situação. A situação de cada um de nós é o contexto em que nós estamos. O servo do Abraão, ele tinha um medo dele. E o medo que todo mundo tem do desconhecido. Como é que eu vou saber que essa moça é a certa? Como é que eu vou chegar no ponto, no lugar? Como é que eu vou conseguir convencê-la a vir comigo? Veja que quando ele recebeu a missão,
E essa aqui foi a missão mais importante da vida dele. A gente não vê outro escrito, a gente não vê outra passagem falando desse homem. Mas aí você vai dizer, e a minha vida? Qual a missão mais importante da minha vida? Como eu descubro qual a missão mais importante da minha vida? Eu te respondo, a missão mais importante da sua vida é que você tem hoje. É de hoje. E ela não é menor porque talvez não tem aquela quantia de dinheiro envolvida que já teve em outro tempo, ou que não tem aquela pessoa vendo, ou que não é algo assim que requer tanta coisa, não. Porque quanta gente que fez proezas e tropeçou em pedriscos e colocou tudo, as proezas a perder. A missão mais importante da sua vida é hoje. Não despreza o que você tem que fazer, porque talvez não tenha aquele nível de importância. Nós é quem colocamos grandeza ou diminuímos as coisas que nós vivemos. Como? Primeira coisa, pela visão. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá. Tem gente que a vida é escura. São trevas. É a dificuldade. Por quê? Porque a pessoa olha e já vê, mais do mesmo. Mais um dia dessa mesma coisa. Ela coloca aquilo como algo menor, algo inferior. Ela não trata aquilo com respeito, com reverência. É porque eu faço todo dia isso. Faça todo dia como se fosse o último. E faça todo dia da melhor maneira que você tem para fazer. Não aceita ser aquela pessoa como a sociedade está se tornando. O que hoje é fácil para uma pessoa trabalhar, ganhar dinheiro e ficar muito bem? Quais as palavras que a gente mais ouve? Gente que inova. Às vezes o inovar é fazer um pouquinho diferente do que quase todo mundo está fazendo. É ou não é? Você faz um pouquinho diferente, quer dizer, você colocou algo teu ali, você não se contentou em copiar. Você não se contentou apenas em entrar no fluxo, todo mundo faz assim, eu vou fazer também. Então eu não penso, eu não me entrego para isso, eu não oro para que Deus, assim, me leve até o meu limite. E aí nós vemos um bom servo. Esse homem primeiro, o medo dele não foi aquele medo de incredulidade, aquele medo de domínio do mal. Foi aquela segurança que ele queria ter para cumprir perfeitamente a sua missão. Então eu vou trocar esse medo por um zelo que ele teve. Ou seja, ele quis mostrar, eu não tenho controle sobre a moça. Eu não tenho controle sobre a situação que eu nem sei, que eu nem vi ainda. Ele conversou com seu senhor. Veja que quando Abraão falou para ele, ele disse, mas e se ela não aceitar? Mas e se ela não quiser me acompanhar? E aí o Abraão disse, a preocupação do Abraão aqui, a maior preocupação do Abraão, eu não sei se você percebeu, mas a maior era não deixar o Isaac voltar para lá. Porque veja que ele disse, ele não queria que o Isaac casasse com uma das moças do lugar que ele vivia, a terra dos cananeus. Então a gente entende porque Deus, ele deu a terra de Canaã para o seu povo e mandou que fosse exterminado. E por que Deus tratou, ali a batalha de Ai daquela maneira por conta da contaminação? Porque era um lugar contaminado. No tempo do Abraão, o Abraão já via que aquela terra não era um lugar de gente boa, digamos assim. De gente correta, de gente, ou seja, eu quero que saia daqui o meu neto. Eu quero que saia deste povo
os meus descendentes. Não, eu não quero. Eu sei que Deus não tem isso para mim. Deus não tem esse tipo de forma para o que Ele vai fazer na minha vida. Mas também o Abraão sabia que voltar para a terra da qual ele tinha saído era a primeira expressão de Deus para ele. Então, uma coisa que a gente precisa pegar aqui agora, e é uma palavra que de tempo em tempo a gente ouve. Às vezes é necessário da gente lembrar das primeiras palavras que Deus falou conosco. Coisas que ajudaram a definir a nossa vida como ela é e está agora. Tem gente que às vezes não precisa ir longe para ter respostas que precisa. Volta lá naquelas primeiras palavras. E eu falo primeiras palavras, não é que você tem que lembrar agora qual o primeiro culto que você ouviu, mas a primeira mensagem clara de Deus para você. O que Deus, que para você, quando você começou a buscar a Deus, ficou claro primeiro? Por exemplo, onde Deus não te queria mais? O que Deus não queria mais você fazendo e que você teve que mudar. Tem gente que está com dúvida que foi a primeira resposta que Deus lhe deu. Meu filho, isso não. Minha filha, aqui não. Então, essa dúvida o Abraão não tinha. Tanto que veja você que aqui 2 vezes ele falou para o servo dele, meu filho não pode, o que ele diz? Meu filho não pode voltar para lá. Ô meu servo, não sei aqui, não sei, tá? Não vou afirmar aqui antes que alguém diga, não era. Mas vamos dizer que era o Eliezer, né? O Eliezer, meu filho não pode voltar para lá. Você está entendendo que ele não pode voltar para lá? Por que ele disse isso? Você vai, não sei quanto tempo você gasta, e se eu morro? Eu quero que você jure que ele não vai voltar para lá, que você não vai com ele, que você não vai acompanhar ele, que você não vai permitir isso acontecer. Por quê? Por quê, gente? Que isso ele bateu firme. Por quê? Porque essa foi a primeira coisa que Deus falou para ele. Lembra? Sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e vai para uma outra terra. Agora eu te digo isso, Abraão. Outra, qual? Não vou te falar agora, mas eu já te garanto. É outra, não é essa. Então tem coisas que a gente já ouviu claramente de Deus. Já teve, assim, direção clara. Não tem por que algumas dúvidas a gente ter agora. Será que o Senhor tem isso comigo? Será que agora Deus está querendo que eu volte? Tem lugar que Deus te mandou sair para sempre. Tem coisas que Deus te falou, tira. Tira e põe fogo, tira e joga fora, tira e destrói. Você já percebeu que a gente não vê, a não ser propósitos específicos, que eu, no caso, não me lembro de nenhum agora. Que geralmente Deus toma decisões e aquilo lá ele manda, quando ele manda você tirar algo, ele manda você tirar. Tirar e tirar. Não é afastar e deixar perto. É remover, pegar aquilo lá e pôr um fim. Quem tem dificuldade de pôr fim nas coisas não é Deus, somos nós. Por exemplo, o Abraão, ele sabia o quanto que isso era ruim, o quanto que isso significava, diga, atraso. Vamos lembrar de um grande atraso que o Abraão teve na vida dele. Tinha nome, inclusive. Esse foi o segundo. Ló. Porque Deus já tinha falado. Sai, afasta, né? O que ele fez? Ele fez parcialmente, ele ainda trouxe junto. E ele viu que aquilo
E eu não vou nem dizer aquilo não funcionou. Abraão nos ensina que isso não funciona. Não funciona. Tem coisa que você tem que, deixa eu te lembrar de coisas que você mesmo já disse para você. Então, eu vou te ajudar a fazer um exercício de memória. Lembra de coisas que você já jurou, prometeu e você mesmo disse, isso não funciona. Isso não funciona. Vou te ajudar a lembrar, repita comigo, isso não funciona. Então tem gente que está indo por uma direção, indo fazer algo, que ela mesma já disse para si, isso não funciona. Eu vivi, provei, paguei preços, isso não funciona. Então você tem que dizer com você mesmo, por que eu estou voltando? Por que eu estou indo para isso? Não, vamos respeitar aqui, igual Abraão. Não deixa o meu filho voltar para lá. Porque isso eu já sei que não funciona. Eu não preciso e nem vou deixar que ele passe pelo processo que eu passei de perdas. Então tem coisa que você tem que pegar agora essa palavra e dizer, isso não funciona. Não cabe. Talvez você quis em algum momento aí de ansiedade, algum momento de dificuldade, um momento de necessidade, você pensou em se remediar. Não, eu vou fazer isso, não, eu vou lançar mão de tal coisa, não, eu vou pegar com essa pessoa, não, eu vou me unir, eu vou me abrir, eu vou, sei lá, eu vou fazer alguma coisa. E aí, o Espírito Santo, no começo, talvez falou para você, não vai dar certo. Agora ele está gritando, lembrou? Isso não funciona. Não funciona, então aborta isso agora. Tira de dentro de você. Se tem gente envolvida que talvez estava indo para essa direção e você estava sendo omisso, negligente. A palavra melhor é essa, negligente. Seja o Abraão firme. Não. Se ela não quiser voltar com você, Deus vai te coroar de bom êxito, eu creio. E olha a fé do Abraão, ele disse assim, Deus vai enviar o anjo dele na tua frente. Deus vai enviar o anjo dele na tua frente. Ele creu naquilo. E ele usou a fé dele, não. E aqui a gente precisa trazer o Espírito. Lembre-se, tem coisa na tua vida que parece que você ficou sem opção, parece que você ficou do jeito que ficou, parece que você não sabe o que fazer por um motivo. A carne. Se a gente não se atentar, a gente fala de Deus todo dia, a gente fala de fé todo dia. E eu estou dizendo, agora estou dizendo quem prega, quem ora, quem atende pessoas e fala de Deus. A maior tentação da minha vida, a minha maior tentação não é mulher, a minha maior tentação não é dinheiro, a minha maior tentação não é o orgulho, mas uma autodependência. Então eu posso falar para você de Deus e resolver as minhas coisas da minha vida apenas na força do braço. Sabia? Porque o maior engano que eu posso cometer comigo é pensar assim, quando eu estou falando com as pessoas, quando eu estou pregando para as pessoas, quando eu estou aconselhando as pessoas, eu estou fazendo o que Deus quer. Para elas, sim. Para a minha vida, não. É aquela história da minha filha pedir minha atenção e eu justificar para ela, para Deus e para mim. Não dá, filha, porque eu estava atendendo alguém que precisa da ajuda do papai. Aí o Deus Todo-Poderoso vai compensar isso ao longo da vida dela. E ela não vai crescer se sentindo rejeitada pelo pai, porque Deus viu que eu estava ajudando pessoas. É assim que funciona? Senhor, tem misericórdia. Você já viu a quantidade de filho e de filha de pastor que cresce, que
que parece que a pessoa foi criada num prostíbulo. E às vezes você vai pensar, porque aquela casa tinha promiscuidade, alguma prostituição. Não, aí a gente volta naquele processo que eu falei. Começa na rejeição. Como é que eu falo, Senhor, cuide da minha filha, porque no tempo que eu tenho eu quero cuidar de mim, e no tempo que eu podia arrumar para ela, eu estou cuidando de gente, então eu estou fazendo para o Senhor. Ah, seu sem vergonha. Toma o seu prumo, você sabe o que fazer. Me apresenta para ela, me mostra para ela. Como é que eu mostro Deus para a Linda, minha filha? Como é que eu mostro Deus para ela? Como é que eu mostro Deus para ela? Tem adulto aqui que tem dificuldade de entender, de ver a presença de Deus? Imagina para uma criança, como é que eu mostro Deus para ela? Eu e a mãe dela somos as pessoas que mais falamos de Deus. Eu vou mostrar Deus para ela quando eu for uma pessoa que a preenche. Porque uma criança não sabe quem é Deus. Ela vai tendo referências daquilo que a gente fala por aquilo que a gente faz. Com ela, para ela e junto dela. Você está entendendo? É a mesma coisa o pastor, é Deus, filho, é Deus, ora a Deus. E meu pai não pode orar e Deus se manifestar na vida dele para eu ver? Não pode? Ó filho, é Deus, é filho, é Deus. Ó filho, é Deus e Deus. Mas meu pai então não faz isso com Deus? Eu que tenho que fazer? Eu não vejo uma boa atitude nele, então será que Deus nunca pode usar ele? Deus nunca pode falar com ele para ele, me mostrar? É desse jeito. Então quantos que estão aí na carne? E eu estou falando do mesmo assunto ainda da pergunta, que tem coisa que você sabe que não funciona. Por que você está voltando para essa mesma direção? Por que você está voltando para essa mesma condição de vida? Porque você está na carne. E tem gente que pode estar vindo todos os dias à igreja, pode estar orando, pode estar envolvido em um trabalho social, evangelismo, obra, tal, e está na carne aí, porque colocou algo na cabeça. Ah, meu foco é esse, eu vou fazer isso. E aí vem aquele forte, eu quero. E as palavras estão sendo desprezadas, as palavras estão ficando para trás. O próprio servo aqui do Abraão, Senhor, mas eu não tenho controle. Então, o anjo do Senhor, olha ele aqui colocando Deus no negócio. O Abraão não dependeu do servo dele, ele dependeu. E o servo foi o quê? Uma ferramenta, um instrumento. Mas não foi o condutor, não foi o realizador, não foi a fonte. Não, minha fonte é Deus. E Deus vai enviar o anjo dele na sua frente. E você vai ser bem-sucedido na sua missão. Eu quero que você, como pessoa, que você se comprometa a estar dentro desse propósito, da maneira que eu lhe falei. E ele, depois de ter ouvido tudo aquilo, ele entrou. Tá bom, eu juro para o senhor que eu vou fazer o que o senhor disse. Seu filho não vai voltar para lá, eu vou buscar a moça que é de lá. Aí nós vemos um homem que pegou para ele aquela fé. E pegar a fé é o que eu estou dizendo para você, igual já de ser pai. Pegar a fé não é só quando a gente fala, quando a gente declara, e a gente tem que declarar, tá certo? Precisa declarar, faz parte do processo. Mas não é todo o processo. Quem entende a diferença disso? Você precisa falar? Precisa ou não precisa? Mas se só falar vai resolver? Não. Então eu preciso declarar, eu preciso falar o que eu quero, o que eu creio, o que a palavra de Deus diz. Mas não adianta eu só falar. Falar é parte do processo. Mas tem atitude. Então, meu Senhor, eu juro. E agora? Agora eu preciso fazer acontecer. E aí ele bebeu do Espírito.
do Abraão. Ele se entregou à fé do Abraão, porque ele não fez do jeito dele, ele foi lá e orou ao Senhor. Senhor, me ajuda na minha missão. E eu vejo que muita gente falha como servo, como senhor, nessa parte. Só dá direção, só recebe direção, só tem gente que funciona com aquela cabeça de tarefas. Não se envolve. E eu digo, não se envolve espiritualmente. Às vezes se envolve da maneira que não deve, que é emocionalmente, da forma de que algo acontece diferente, se sente ofendido, e aí entra naquela pilha da rejeição, comparação, culpa, condenação, e aí cai em algum vício. E aí aciona, alguma atitude que é prejudicial, que é nociva. Se envolva espiritualmente. Eu tenho algo para fazer, eu tenho um lugar para ir, eu tenho algo para resolver, eu tenho uma missão para cumprir. É uma chance que eu tenho de colocar Deus nisso e de ter uma experiência ainda mais profunda com Deus. Me colocaram numa parte, numa área difícil, me deram uma missão que eu nem sei como começar. Colocaram nas minhas mãos um problema para eu resolver. Primeira atitude é uma não atitude. Para alguns que já têm esse vício. Colocaram uma pessoa difícil para você lidar, colocaram um problema para você resolver, colocaram para você um abacaxi para você comer, não é nem para descascar. Primeira não atitude, quem sabe qual que é? Uma não atitude é algo que você não deve fazer. Primeira não atitude, qual que tem que ser? Não. Primeira não atitude. Algo que alguns aqui são viciados. Tem coisa que a gente não tem esse poder, de recusar, Foi isso que falou? Não. Recusar? Não. Então tem gente que não tem na condição que está, quando você está na condição de servo, algumas coisas não dá para você dizer não. Se ela não é ilícita, não dá para você dizer não, é ou não é? Você tem, por exemplo, trabalho num lugar, a pessoa diz assim, me faça algo aqui de cunho sexual. Você pode dizer não. Se a pessoa te der uma tarefa que é desagradável, que não é boa, que não é fácil, você não tem o poder de recusar. É ou não é verdade? Você está ali, você sabe que você tem função. Mas tem muita gente viciada num tipo de atitude que já faz tudo começar muito mal. Que é a reclamação. Vamos mudar isso? Ou seja, não reclama. Colocaram na minha mão uma coisa que eu nunca fiz na vida. Por que eu? Por que não deu para o outro? Por que não fez lá o cara que já faz direto? Por que não fez para aquela moça que faz isso todo dia? Não reclama. Faz igual o servo do Abraão. Você tem alguma dúvida? Pergunte. Conversa. Constata, talvez, ali. Às vezes uma dúvida que você tem, ela pode ser dirimida, resolvida, pode ser ali orientada numa conversa. Não receba uma missão de alguém vir as costas ali murmurando. Por que eu? Por que só põe na minha mão? Por que é implicado comigo me dá essas coisas para eu resolver? Pergunta, como é que eu faço isso? Onde é? Onde fica? Pode assim? Não pode? Em lugar de murmurar, reclamar, agradeça. Senhor, obrigado. Eu não sei como ainda, mas eu vou crescer com isso. Eu vou crescer com isso. Para de se sentir ofendido quando alguém te coloca numa situação difícil. E para nós, o mais difícil é aquilo que a gente não sabe. Imagina esse homem aqui. Você percebeu que ele descobriu depois da moça ter atendido o sinal que ele deu a Deus, que era dela dar água para ele e para os seus camelos.
Você percebeu que só depois dela cumprir com o sinal que ele descobriu que ela era da família do Abraão? Você percebeu isso ou não? Porque tem gente que acha que ele já foi na família do Abraão, na casa, na pessoa certa. Não! Ele foi para um lugar onde aquele povo podia morar e devia morar. Mas ele ficou ali esperando uma moça vir. Ele não foi até o endereço dela, ele foi até o poço, onde todas as moças da região iam. E aí é onde eu digo para você, o quanto tem gente perdendo tempo, perdendo oportunidade na vida. Por quê? Porque está agindo na carne. Porque está indo com as ferramentas que sempre foi. Porque é um mau servo, porque não está usando a diferença, a vantagem que tem. Qual é a nossa vantagem, gente? A altura? A beleza? A simpatia? O carisma? Eu, se dependesse de carisma, eu estava perdido. O sangue de Jesus tem poder. Qual é a vantagem? A bênção. Mas quantos estão agindo como ímpios? Quantos estão sendo servos ímpios? Vai apenas na força do braço, vai apenas no contexto do manual. E não é o manual do Criador, não, que é a Bíblia. É o manual do trabalho, é o manual, é algum curso, alguma instrução normativa. Vai com a vantagem que você tem. Qual que era a vantagem do servo do Abraão? Ele tinha um mapa que ninguém tinha? Ele tinha ali um papilo que tinha uma localização específica? Não, ele tinha aquela palavra do Abraão: o Senhor enviará o seu anjo à sua frente. E ele parou, ele teve cuidado de parar. Tem momento que é importante parar. Desacelera essa correria. Tira aí, desintoxica essa pilha que você entrou e tal, e tem que fazer, e tem que resolver, e tem que falar, e tem que... Opa, para e inclua Deus. Diga: eu preciso parar e incluir Deus nas minhas missões, nas minhas tarefas, no meu trabalho, na minha vida. Para você ser um bom servo, você precisa fazer como esse homem fez. E eu estou dizendo para você do meu exemplo, que se eu não incluir Deus em tudo, em cada missão de vida que eu tenho, missão de pai, missão de marido, a missão de pastor, a missão de companheiro, a missão de... a parte que eu faço na igreja. Se eu fizer só na carne, eu vou me esgotar, eu vou chegar num ponto que eu não vou conseguir lidar com algumas situações, eu vou enxergar pessoas complicadas, difíceis, complexas, que não eram para estar comigo, porque eu preferiria outras que são mais afáveis, mais desenvoltas, mais rápidas, mais produtivas. Inclua Deus em tudo. Talvez você já saiu para cumprir com missão, com tarefa, com missões, e está aí só na correria, está aí só na... E agora, como é que eu faço? Eu tenho que saber isso, eu tenho que aprender aquilo, eu tenho que fazer atrás, tenho que ir atrás daquilo outro. Coloca Deus, faz igual ele fez. Você tem dúvida? Nós temos, igual Jesus disse, dai a Deus o que é de Deus e dai a César. Tem coisa que a gente obtém e tem coisa que a gente dá a pessoas. Tem perguntas que você deve fazer a pessoas. Aquilo do tipo: fulano, isso pode? Fulano, isso é possível? Mas tem coisas que você vai a Deus e ora, e unge, e pede ajuda, e inclui Deus ali, inclusive no início, no começo. Senhor, vai à minha frente. Senhor, coroa a minha missão. Abençoa essa pessoa
para quem o Senhor me colocou para servir. Não fica irado, não odeie quem te dá coisas difíceis para você fazer. Aprenda a amar essas pessoas, porque elas estão sendo usadas por Deus na sua vida. Está entendendo? Pessoas difíceis, pessoas que às vezes até parece que são colocadas na sua vida para... às vezes você pensa, essa pessoa passou pela minha vida, não deixou uma boa imagem, não acrescentou nada. Ela não quis acrescentar, mas todo mundo pode acrescentar na nossa vida. E aí eu volto para os seus olhos. Se os seus olhos forem bons, o teu corpo terá luz, independente do lugar, da condição, da situação, da circunstância. Mas se eles forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Pegue seu propósito. Vamos falar com Deus. Pedir para Ele fazer de nós bons servos. Servos da qualidade, comprometimento, como do Abraão. Servos que têm essa dependência de Deus. Porque para mim, a vantagem que ele teve foi exatamente essa. Ele creu. O meu Senhor falou que o Senhor vai enviar o seu anjo à frente. Eu creio. Eu vou orar a Deus. Então eu vou pedir a ajuda dele, eu vou pedir para usar a vantagem que eu tenho aqui. Eu tenho uma vantagem que o meu Senhor, ele tem aliança, ele tem compromisso com esse Deus. Eu vi ao longo dos anos esse Deus conduzindo o meu Senhor, ajudando o meu Senhor, protegendo o meu Senhor de coisas que ele nem sabia. Eu vou orar a Deus. Hoje é um dia para vários aqui, de parar de colocar força para resolver coisas, de voltar àquela primeira mensagem, saber o que não funciona e respeitar o que você já entendeu, às vezes até da pior maneira, na pele, com experiência própria que não funciona, como Abraão fez questão. Isso não, ele voltar para lá não. Isso Deus falou para mim lá no começo. Antes de eu dar qualquer coisa a Deus, Deus me disse: não é aqui que eu tenho para você, nem para a tua descendência viver. Então, meu filho é minha descendência. O que eu não fiz, eu não vou deixar ele fazer, enquanto eu puder. Então, estou te deixando claro, isso aqui não. Tem gente que já estava passando por cima do que sabia. Que não funciona, que Deus já deixou claro, que Deus não vai fazer parte disso, que Deus não vai abençoar, que é voltar a viver um tempo que você não tem que viver mais, que você não tem que fazer mais, que você não tem que participar mais. Não volta. Você já sabe, não funciona. Quantos que por algum tempo sabe, eu sempre falo, o maior erro que eu tive na vida, a parte da minha vida que eu mais me arrependo, é da mentira. Eu sou do tempo cada vez que uma pessoa fala comigo algo que eu já fiz, que eu já vivi, nessa fase que a gente está, dessa limpeza interna, dessa catarse, cada vez, tem gente que às vezes confessa coisas que eu já fiz, que eu já vivi, que eu já vi, que eu já participei, enfim.
Eu tenho uma sensação tão boa de pensar, olha, tinha um tempo que eu tinha um problema em falar a verdade, eu estabeleci uma imagem perfeita na minha cabeça e eu fazia o que eu tinha que fazer para passar essa imagem para frente. Mentia, enganava, fingia, simulava. Como é bom hoje, sabe? Você está leve, você está livre. Não tem algo que alguém pode me dizer, ó, tá vendo isso aqui? E não é, graças a Deus, eu aprendi que não é alguém, é eu estar com algo comigo, aquilo que a bispa fala há muito tempo, não é agora que ela fala isso. O que você esconde tem poder sobre você, e tem muito, não tem pouco. Porque quantas vezes que a vida da gente dá uma amarrada em algumas coisas, a primeira coisa que você pensa é, será que é por causa disso? Será que é por isso? Será que tem a ver com isso? E essa dúvida é o que te enfraquece. Que aí você fica pensando, será que é por causa disso? Aí até para orar, se for por causa disso, eu estou aqui, eu mantenho, eu seguro. Aí você fica fazendo medições. Ah, mas se eu falar, eu vou ser menos? Ah, mas se eu agir assim, eu vou ficar... Será como é que vão me ver? Não importa. Não importa como vão me ver, não importa. É igual o servo do Abraão, coloca a mão aqui na minha coxa, você vai fazer um juramento. Eu, hein? Não, tá bem, como é que funciona com o senhor? É assim? Tá bom. Eu me submeto, eu passo por isso. Aprenda que tem momentos e tem coisas de passar para que outras fiquem. Tem coisas que a gente passa, que a gente sente, que a gente abre mão, que a gente tira, que a gente dá, para que outras fiquem. Então, às vezes, tem aquele processo curto de entrega, de doação, de purificação, para que o processo longo comece, o processo da conquista, da construção, da confiança, o processo da cura, e a cura interna é a primeira. O processo da libertação. Viva esse processo. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu creio, meu Pai, na Tua Palavra, eu sei que a Tua Palavra está falando com cada um de nós aqui hoje. Nos dando direção para a vida, nos ensinando a sermos bons servos, a fazermos a Tua vontade, a estarmos no centro dela, no centro da Tua vontade, vivendo exatamente no lugar, na condição, da forma que o Senhor quer que vivamos. Senhor, eu peço, fala com cada um aqui, que serva o Senhor quer que cada um seja. Que pessoa, que ajudador, que companheiro, que realizador o Senhor quer que essa pessoa seja. Algumas coisas nós já sabemos. Tem coisas que não funcionaram e o Senhor deixou claro que não funciona lá atrás. Não funcionaram lá atrás, não funcionam hoje. O Senhor mandou lá atrás, tira. O Senhor não mandou, afasta e pega daqui a pouco. Fica sem por um tempo. O Senhor disse tira. O Senhor disse sai. O Senhor disse aqui não. E eu peço, meu Deus, traz a consciência de cada um. Cada direção que o Senhor deu. Traz a consciência de cada um. A mensagem que lá atrás, meu Deus, tirou essa pessoa de problemas, de perdas, de situações, meu Deus, que eram verdadeiras armadilhas para a vida dela. Armadilhas espirituais e materiais. Eu peço, traz à consciência aquilo que não funciona. Traz à consciência que a terra da Babilônia não é a terra, meu Deus, do teu servo, da tua serva, nem dos seus descendentes. E eu peço, meu Pai, o que nós mais precisamos, que o Senhor, meu Deus, esteja em cada uma das nossas obras.
se falta direção de homem, se falta instrução de homem, dá ao teu povo a visão para ser humilde, para falar, para pedir, para perguntar. Mas, meu Deus, naquilo que é com o Senhor, esteja conosco. Faça parte dos nossos projetos. Entra conosco, meu Deus, em cada plano, em cada missão, em cada tarefa. Eu peço que o Senhor esteja conosco nas nossas tarefas, para que não seja a nossa mão, a nossa inteligência, a nossa capacidade, mas que seja a bênção do Senhor, meu Deus. Que seja a verdadeira vantagem que nós temos que faça a diferença. Como fez na vida do servo do Abraão. E como ele disse, que o Senhor abençoe meu Senhor. Ele foi grato. Ele se viu, meu Deus, na condição de um privilegiado e de poder ser usado como instrumento. Que assim também o Senhor nos dê visão para vermos e para agirmos. E sermos, meu Deus, infinitamente mais abençoados por sermos bons servos e cumprirmos com excelência e debaixo, meu Deus, da tua bênção cada uma das nossas missões. Eu oro e eu consagro agora cada projeto de conquista. Eu consagro a vida de cada pessoa que nesse dia veio para lembrar o Senhor de cada uma das suas firmes razões. De trazer diante do Senhor, meu Deus, os seus projetos, para que eles sejam, meu Pai, materializados. Nós queremos, meu Pai, que o Senhor responda às nossas orações. E por isso nós oramos e te pedimos, Senhor, materializa cada projeto de conquista neste ano de 2022. Traga à existência cada uma das nossas palavras. Traga à existência, Senhor, cada um dos nossos pedidos. Responda, não só essa agora, mas cada oração que nós temos realizado. Dá vitória ao teu povo. Eu peço, Senhor, honra ao teu povo. Cura as doenças de dentro, as doenças da alma, as doenças do corpo. Salva a família. Restaura esse casamento. Prospera, meu Deus, a obra das mãos. Coloca muito mais. Levanta essa pessoa como um Eliaquim, como uma coluna para a tua obra, para fazer, para realizar, para dar condições ao Senhor, em nome de Jesus. Eu peço, meu Deus, unção sobre cada um. Eu peço unção para realizar, eu peço unção, meu Deus, para andar no teu caminho. Eu peço unção de sabedoria, nos dê sabedoria, para que as nossas escolhas sejam segundo o teu coração, Senhor. Não nos deixes nos enganarmos e sermos enganados. Mas eu peço, nos abençoa. Senhor, nos abençoa. Abençoa a nossa mente, abençoa o nosso coração, abençoa os nossos passos, ilumina para que nós venhamos andar no teu caminho, abençoa a obra das nossas mãos. E eu peço a materialização dos nossos projetos de conquistas. E eu concordo com cada oração. Eu concordo com a realização de cada sonho e eu ligo aqui agora, Senhor, a oração de cada um aqui na terra, para que todas as nossas orações sejam ligadas nos céus. Em nome de Jesus. Amém.